A crise no STF ganha contornos dramáticos. Alexandre de Moraes pode ser afastado em questão de dias e o Senado está em ebulição. Senadores pressionam Alcolumbre para abrir a comissão de impeachment. Com 41 assinaturas na mesa, o destino de Moraes está por um fio. Votos de 7 senadores são um mistério. Prometem apoiar, mas rumores apontam para traições de última hora. Quem está manipulando quem? Os próximos dias são cruciais. Alcolumbre tem a faca e o queijo na mão. Um voto pode selar o destino político de Moraes. Continue conosco para desvendar os bastidores dessa trama política. No final, revelaremos os verdadeiros interesses em jogo. Marcília, o que acontece se o Alcolumbre, por acaso, ceder e tendo essas 41 assinaturas da oposição, que aí eles falam, agora não é possível mais, você não estamos pedindo, como eles têm afirmado, não estamos pedindo para que seja votado o impeachment, mas que abra essa comissão para analisar a viabilidade do impeachment. Se ele ceder, Marcília, o que acontece em seguida, né? É todo um processo em que essa comissão vai dar um parecer, depois tem que ser votado em plenário, né? Mas se for votado em plenário, as pessoas estão falando, para ele ser empichado teria que ter 54 votos. Mas antes dessa decisão final em plenário, tem uma votação da aceitação da denúncia, e se a denúncia for aceita, daí por 41 votos, ele tem que deixar o cargo e esperar o julgamento, não é, Marcília? Isso. A gente se recorda mais ou menos, né, de como aconteceu com a Dilma. Então tem vai ser necessário mais votos. E acho que para aprovação final, só me engano, seriam 54 votos, alguma coisa assim, né? E isso, bom, claro, é mais complexo, mas, claro, até lá há muita coisa a rolar. Seria curioso, sobretudo, Tosi, ver algo que com a Dilma não chamou tanta atenção, mas aqui chamaria, que é isso, né? Que, por exemplo, ele se ausentaria do cargo, mas quem assume? Não existe um vice-ministro do STF, né? Como existe um vice-presidente, e ocorreu no caso da Dilma. E mais, como é que seria, né? Ele seria curioso, porque eles faria autodefesa, ele contrataria um advogado para se defender ali em público, né? Isso tudo seria bastante vexatório, sem dúvida alguma, para ele, e o descaracterizaria dessa aura de poder todo que hoje ele possui. Seria, inclusive, né, vamos lembrar que o impeachment ele é presidido por um ministro do STF. No caso da Dilma foi o Lewandowski. Então, seria o caso, inclusive, de um ministro do STF presidir o julgamento em que o réu, digamos assim, é o outro ministro do STF. Tudo isso é muito inédito para nós nunca vimos isso, e seria bastante constrangedor, sem dúvida alguma, para o ministro Moraes. Agora, de qualquer forma, é bom se dizer o seguinte... Deixa eu só perguntar uma coisa para você. Deixa eu perguntar uma coisa. Hoje, do jeito que está, então... se alcançarem os 41 votos para assinaturas, para protocolar o pedido, e se o Alcolumbre aceita esse pedido, em tese, os 41 que pediram para abrir o processo são os mesmos 41 que votam, e o Moraes teria que ser afastado enquanto aguarda o julgamento final lá no plenário. Então, hoje, realmente, o Moraes está na mão do Alcolumbre e desse último senador aí, esse um voto que falta para completar o protocolo, o pedido mínimo, né, assinaturas mínimas para fazer o protocolo. O Moraes está na mão do Alcolumbre. Olha, eu não tenho uma expectativa assim tão definida, pelo seguinte: algumas semanas atrás, o senador Magno Malta disse em um programa, e depois repetiu até aqui, num programa da casa, no Sem Rodeios, que eu fiz essa pergunta, inclusive a ele, por conta dessa outra participação que ele tinha feito, e ele tinha dito que há 7 votos hoje que são a favor do impeachment, mas que na verdade não são, que seriam votos que na hora eles poderiam ser retirados para favorecer o Moraes, que seriam 7 pessoas ou 7 congressistas que estariam fazendo um jogo não muito claro, vamos dizer assim, né? Estariam dando voto para o que eu entendi, né? Estariam dando voto dizendo que vão votar a favor do impeachment, e na hora desidratariam o impeachment
votando contra. Bom, esses 7 talvez se sintam constrangidos de voltar atrás. Esses 7 podem, como você disse, na política a nuvem de agora não é a nuvem da semana passada, não é mais essa, mas haveria, segundo ele, essas 7 pessoas, esses 7 congressistas. Então a gente precisa também ter isso em mente nessa conta. Não sei se todos os votos, assim como os votos que hoje são contrários podem mudar, ou os votos que são neutros ou indecisos podem a qualquer momento mudar, os votos que também são favoráveis ao impeachment podem mudar, porque isso acho que também tem que entrar de alguma maneira na conta. Mas eu concordo com você, se nós tivermos hoje 41, é mais difícil que esses 41 mudem, né? A convicção do impeachment é muito mais difícil de se entregar do que a convicção do não impeachment. A depender do povo, que em geral vai a favor do impeachment, é difícil acreditar que esses que são hoje contra não possam eventualmente dizer, né, naquele momento de falar, olha, se é para o Brasil, se é para... A gente conhece como é que é político, né? O cara é contra, na hora do se é para o Brasil, e põe a bandeira do Brasil nas costas, etc., vai lá e diz que... e toca o pau. Então precisamos ter isso em mente, mas eu me preocupo esses tais 7 mencionados. Será que nós temos mesmo um número suficiente? Agora, Rafael, o ponto que eu queria destacar aqui é que, assim, lembrando a história recente da República Brasileira, uma vez aceita a denúncia, uma vez que a pessoa tem que se afastar do cargo para responder, para guardar esse julgamento, aí a vaca foi pro brejo em outras circunstâncias, né? Daí tem essa mudança das nuvens aí que a gente está falando. Então eu imagino assim que, havendo aceitação, passando por essa fase que é a mais difícil agora, do Alcolumbre chancelar a abertura do processo e colocar para uma comissão, se isso acontecer, for para a votação de comissão, e esses 41 votos, inclusive esses 7 que o Marcílio aí tem dúvida se realmente vão comparecer, vão permanecer a favor do impeachment, se passa nessa fase, aí talvez a vaca vai para o brejo mesmo e os 54 já não são tão inatingíveis como parecem hoje, Fontana. Eu concordo, Tosi. A gente tem vários pontos aí, um deles são as eleições de 2026. Esses senadores, mesmo aqueles que não vão concorrer em 2026, eles são cabos eleitorais. Eles devem muito a vereadores, a deputados estaduais, devem a deputados federais, devem a governadores. Então eles precisam ser cabos eleitorais, no mínimo, tirando aqueles que desejam disputar a eleição, outros serão cabos eleitorais, ou eles estão limados da vida política pública no Brasil para sempre. Tá? É a primeira vez que a gente chega a esse número de 40. Se ele é real ou não, se tem 7 a menos, 5 a menos, é a primeira vez que chegamos ao número de 40, o que já é um indicador bem preciso. E isso que você falou sobre a saída, o afastamento do cargo da pessoa, né, do sancionado Moraes, ele nunca foi um negociador. Ele é uma pessoa de enfrentamento, de intimidação e de coação. Ele vai perder isso que ele tem, e ele vai tentar fazer de outra forma, tá? Por mensagem, por assessores, ele vai tentar, de alguma forma, manter este viés dele, que é bastante autoritário, ameaçando quem quer que seja, com as armas que ele ainda tiver, para poder se manter, se apegar a esse cargo. Agora, a pressão das ruas é fundamental, isso não tenho o que dizer. O que aconteceu no domingo foi grande, na segunda-feira tivemos a continuação, na terça-feira à noite também, muita gente lá no Espírito Santo, no Rio Grande do Sul, São Paulo, Brasília, tá uma força tremenda. Então essa mobilização popular é interessante, porque vem uma pesquisa e diz assim, olha, tá tudo igual, as pessoas na verdade são a favor da prisão de Bolsonaro. Bom, eu não estou vendo uma multidão, milhares de pessoas nas ruas defendendo Lula. Eu não vejo nenhum dia milhares de pessoas nas ruas defendendo Moraes. Eu só vejo defendendo Jair Bolsonaro e pedindo fora Moraes, fora Lula, impeachment e anistia. Então essas outras pessoas estão tão acomodadas assim
Ou será que elas estão num número muito inferior ao que dizem as pesquisas? Eu fico com a segunda opção, Tosi. Se você quer acompanhar cada detalhe dessa disputa e entender o que realmente está por trás dessa movimentação do Senado, inscreva-se agora no canal, deixe o seu like e ative as notificações e se torne membro para ajudar a continuarmos trazendo notícias que a grande mídia não mostra. Agora me diga, você acredita que o Senado terá coragem de levar esse processo até o fim?